Olá, se você ainda não me conhece, eu sou o pastor Alberto Rodrigues. Estou aqui com mais uma mensagem da Palavra do Senhor, a mensagem do domingo passado, mas ainda está pronta para você. Eu vou falar sobre 7 coisas que te deixam fraco. 2 Timóteo 4, 16, 18, nós lemos assim: Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isto não lhe seja imputado, mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra, e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. A Almeida Revista Atualizada traduz assim: Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. A King James Atualizada traduz assim o versículo 17: Todavia o Senhor permaneceu ao meu lado, e me abençoou com forças, para que por meu intermédio a mensagem fosse plenamente proclamada, e todos os que não são judeus a ouvissem, e eu fui livrado da boca do leão. O Salmo 18, 39 diz assim: Pois me cingiste de força para a peleja, fizeste abater debaixo de mim aqueles que contra mim se levantaram. Forças traduz a palavra hebraica kahil, força, poder, eficiência, e também traduz aqui, Paulo usa o verbo grego endunamo, que quer dizer revestir-se com força, crescer em força, vigor. Força é a virtude que dá energia física, moral e espiritual para enfrentar as dificuldades da vida. É o vigor que nos faz viver. As pessoas dessa geração estão sofrendo uma lavagem cerebral por partes das elites a serviço do espírito do anticristo para se tornarem mais fracas. E se tornando mais fracas, acabam aceitando a ideologia do espírito do anticristo, recebendo migalhas em troca. Uma geração que está sendo moldada a aplaudir os corruptos em troca de pequenos benefícios. Uma geração que está sendo moldada a viver dependendo de migalhas desses benefícios ao invés de trabalhar e estudar. A força é a virtude que precisamos para vencer nossas batalhas espirituais e também na vida profissional. As pessoas dessa geração têm se entregado a comportamentos que os tornam fracos, uma geração de fracos. As pessoas hoje reclamam de tudo, nada está bom. Gastam muito dinheiro em bebidas, drogas de todo tipo, pornografia, viagens, material para se autoflagelar, mas nada fazem para melhorar suas condutas, seu caráter. Observe, se você está aí e não tem feito nada para melhorar, para mudar suas atitudes, comportamentos, você está parado. Como os músicos da igreja de uma totalidade em geral, investem em instrumentos, em ensaios, em aparelhos e tecnologia para tocar e cantar melhor, mas não investem no caráter e hoje são responsáveis por boa parte dos problemas de pecados sexuais dentro da igreja. Se você acha que eu estou exagerando, veja quantas pessoas estão no seu louvor que não teve, no louvor da sua igreja, que não teve problemas sexuais. E aqueles que vieram de fora, vejam quantos acertaram a sua vida com a igreja, a congregação de onde eles saíram. Você verá, para decepção, que a maioria deles não fez isso. O altar da casa de Deus está cheio de pessoas que fugiram para esconder os seus pecados ocultos. Como havia feito no passado, o apóstolo Paulo pôde pregar o evangelho diante do tribunal de Roma. Você pode ver isso em Atos 26, versículos 2 ao 29. Me revestiu de forças e invoca a confiança do apóstolo na suficiência da força e do poder de Deus, que se aperfeiçoa na fraqueza, 2 Coríntios 12, 8, 9. A fraqueza aqui é a limitação humana diante dos problemas, e não a fraqueza de caráter e de fé dos que se tornam covardes. O apóstolo Paulo havia aprendido que poderia sempre contar e confiar com a força daquele que o chamou, e por isso seria sempre forte em Jesus Cristo. 7 coisas que te deixam fraco. Primeira, falhar em aceitar sua responsabilidade. 1 Coríntios 9,17 nós lemos assim: Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido é, então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Eu vou contar-lhes uma parábola e através dela nós vamos exercer alguns ensinamentos. O leão que se apaixonou pela filha do fazendeiro. Certa vez um leão se apaixonou pela filha de um fazendeiro
e foi pedir a mão dela em casamento. O fazendeiro odiava o leão. Não querendo que o casamento acontecesse, ele chamou o leão e disse: se você quer mesmo se casar com minha filha, você precisa cortar todas as suas garras. O leão apaixonado pensou: que sacrifício! Mas para ter o meu amor, isso vale a pena. O leão apaixonado foi correndo e cortou suas garras. Depois voltou à casa do pai da moça e repetiu seu pedido de casamento. Ainda não, disse o fazendeiro. Você terá que arrancar todos os seus enormes dentes. O leão apaixonado foi correndo e cortou suas garras. Depois voltou à casa do pai da moça e repetiu seu pedido de casamento. E agora, sem garras e sem presas tão temidas, ficou sem sua força, sem a sua imponência, e o fazendeiro atacou o leão e acabou matando o leão. A maior razão pela qual o leão perde tudo no final, inclusive sua vida, se resume ao fato de que o leão não estar ciente de sua responsabilidade. Sua responsabilidade era viver como leão. Suas garras poderosas e suas presas afiadas e temidas faziam parte do que Deus fez, que o tornava o leão, o rei dos animais. Mas o leão esqueceu essa responsabilidade. O leão escolheu abandoná-la de vez. Como diz essa geração fraca que hoje temos, nada a ver. O mesmo acontece com você em sua vida. Quando você abandonou o discipulado, o culto a Deus, a ceia do Senhor, o seu testemunho dentro da casa, e também por onde você passa, as orações, o jejum, a leitura e o estudo da Bíblia Sagrada, você se tornou fraco como leão, sem garras e sem presas. O fazendeiro do mundo, o fazendeiro do mau testemunho, o fazendeiro diabo, o fazendeiro pecado mataram você. Mataram sua vida espiritual, mataram sua vida como discípulo de Jesus Cristo. Assuma suas responsabilidades com temor a Deus e diga: eu vou honrar minhas responsabilidades com temor a Deus e obediência aos ensinos de Cristo. O dia em que você resolveu abandonar suas responsabilidades, você abandonou o viver em Cristo por completo. E o que sobrou foi uma pessoa religiosa sem vida espiritual. Quando te perguntarem: você vai ao discipulado hoje? Responda com força e autoridade: eu vou, porque é minha responsabilidade dada pelo Senhor Jesus. O preço da sua grandeza espiritual como discípulo é você exercer sua responsabilidade. A responsabilidade de um rei, presidente, governador, prefeito, juiz, ministro, e a de um filho de Deus e de uma filha de Deus. Todos têm responsabilidades. Segunda, zombar dos outros. Juízes 16, 13 e 15 nós lemos assim: e disse Dalila a Sansão: até agora zombaste de mim, e me dissestes mentiras. Declara-me, pois, agora com que poderias ser amarrado? E ele lhe disse: se teceres 7 tranças com cabelos da minha cabeça, com os liços da teia. Então ela lhe disse: como dirás, tenho-te amor, não estando comigo teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda não me declaraste em que consiste a tua força. Sansão zombou de Dalila e perdeu sua força e perdeu sua vida. Jó 16:20 diz: os meus amigos são os que zombam de mim, os meus olhos se desfazem em lágrimas de diante de Deus. Os amigos de Jó, Elifaz, Bildade, Zofar, zombaram de Jó, e vimos o fim disso. Precisaram da intercessão de Jó diante de Deus a favor deles. Como uma pessoa de alto valor, um discípulo de Jesus, maduro espiritual, você não pode olhar para baixo e ver alguém numa situação difícil e zombar dele. Um exemplo disso é um balde cheio de caranguejos. Zombar de alguém é como quando um caranguejo está prestes a escapar do balde. Os outros caranguejos o puxam de volta, porque estão tentando sair primeiro. Se você se pegar zombando dos outros, você está abaixo deles. Provérbios 26, 18 e 19 diz: como o louco que solta faísca, flechas e mortandades, assim é o homem que engana o seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. Isso significa que você não deve corrigir alguém que está errado. Não, você tem que corrigir. A Bíblia fala em Provérbios 13, 18: pobreza e afronta virão ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado. Não faça piadas. É importante você entender isso. Não faça piadas com a desgraça dos outros, seja quem for. Você precisa orientar e ensinar seus irmãos sem ressentimento ou segundas intenções, como vingança, exploração. Segundo Timóteo 3, 16 e 17, nós vemos: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra.
Pessoas fortes não diminuem os outros. Ao invés disso, estão lá para apoiá-los e elevá-los. Especialmente nessa geração atual que não perde a oportunidade de ofender as pessoas com quem não concorda, especialmente pelas redes sociais. Foi por causa disso que, sobre essa geração, que o ex-pugilista Mike Tyson disse: as redes sociais deixaram você muito confortável em desrespeitar as pessoas e não levar o soco na cara por isso. Não que isso esteja correto, mas eu venho de um tempo em que as pessoas, quando desrespeitavam, eram face a face e geralmente terminava em briga. E quem podia mais chorava menos. Não que dar um soco no outro seja aprovado por Deus. Isso apenas lembra que em nossa geração as ofensas eram ditas na cara do outro. Ali se resolvia tudo através da famosa briga de rua. Não zombe de ninguém, se puder ajudar, ajude. Terceira coisa que te faz fraco, fugir do fracasso. 1 Samuel 36 nós vemos: Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Este é um desafio a esta geração que está sendo moldada para ser fraca, cheia de mimimi, manipulada e a se contentar com as migalhas do espírito do anticristo. Uma geração que não pode ouvir não como resposta. Essa geração não pode ouvir um não, que vai para uma bebida, para as drogas, se corta, se automutilando, sai da igreja, não vem no culto. A maioria das pessoas sempre escolhe o conforto em vez do crescimento. O crescimento é doloroso. Dor e crescimento é comum e afeta principalmente as pernas em crianças. Crianças e adolescentes que sofrem de dores musculares, popularmente conhecidas como dores de crescimento. A dor do crescimento se refere às queixas de dores nos membros, principalmente nos inferiores, como coxas, canelas, panturrilhas e atrás dos joelhos. Esses sintomas geralmente surgem no período da noite ou de madrugada e podem ser intensos a ponto de levar ao choro, mas são raros os casos de dores durante o dia. O desconforto pode atingir de 10 a 20% das crianças de 2 a 8 anos de idade, de acordo com o pediatra Clóvis Arthur Almeida Silva, responsável técnico científico pela Unidade de Reumatologia do Instituto da Criança, em um conteúdo no portal do EBC. Essas são consideradas dores benignas e autolimitadas, ou seja, elas desaparecem sem precisar de tratamento. Portanto, é uma condição que não atinge todas as crianças e adolescentes. O crescimento é doloroso e muitas vezes está escondido atrás de vários fracassos. Um exemplo é o homem que cava atrás de diamantes. É um exemplo do homem que foi cavar em busca de diamantes. Ele não sabe quão profundo abaixo da superfície o diamante está, mas continua cavando. No início ele só vê mais sujeira e cada vez que cava, mas continua cavando, nada encontrou ainda. Depois de alguns dias cavando, algum bom tempo, ele encontra o diamante. Os fracassos que você teve não são o fim da linha. Se essa é a mentalidade que você tem, porque tudo que tentou até agora não deu certo, pode ter certeza de que nunca terá sucesso em nada. Pense em qualquer coisa que valha a pena ter. Digamos que você começa um negócio. No início você talvez vai enfrentar tantos dos chamados fracassos, enquanto tenta aprender o negócio e conquistar seus clientes, seus pacientes. Mas somente quando você permanece no jogo tempo suficiente e não tenta fugir desses fracassos temporários, apenas depois de aprender com a correção dos fracassos, você verá a si mesmo crescendo. Este é um pequeno preço que você precisa pagar até chegar ao sucesso. Somos frequentemente treinados pelo espírito do anticristo como crianças para nos envergonhar de nossos erros nas empresas e fracassos dos negócios. E para justificá-los, culpamos os outros, achando sempre algum culpado, como fez Adão. Gênesis 3,12, nós vemos lá: então disse o homem à mulher: a mulher que me deste por esposa, ela me deu a árvore e eu comi. Não é minha culpa, a culpa é de fulano. Há uma citação bem antiga que diz: é um homem fraco aquele que culpa seu fracasso pela força dos outros. Um exemplo 4, quando eu ainda era criança, tinha uns 6 anos mais ou menos de idade, eu brincava muito com o marimbondo caboclo. E num dado momento, vocês lembram aqueles marimbondos que fazem casinha na terra? Um deles me picaram e de raiva eu toquei fogo num terreno de um vizinho para queimar os marimbondos caboclos que me picaram na mão. Minha falecida mãe, Belísia, e a minha irmã Wanda foram apagar o fogo
E eu com medo não fui ajudar. E elas lá trabalhando lá, apagando fogo, e eu longe, só observando. No final do dia eu fui tomar banho de bacia, bem escondido, fora de casa. A casa era grande, então eu fui lá atrás. Minha mãe me pegou pelo braço e com a vara de marmelo me bateu na bunda pelado, ensinando. Isso é para você assumir sua responsabilidade. Você tocou fogo no terreno e não foi nem ajudar a apagar. E desde então eu aprendi a assumir as minhas responsabilidades. Não fuja dos seus fracassos, corrija, aprenda, cresça. E não fique reclamando o que deu errado. Corrija, aprenda, cresça. Corrija, aprenda, cresça. É essa. Quarta coisa que te deixa fraco. Ser submisso a leis fúteis. Atos 4, 19 e 20. Contudo, Pedro e João propuseram-lhes: julgai vós mesmos se é justo diante de Deus obedecer a vós mais do que a Deus, pois não podemos deixar de falar de tudo quanto vimos e ouvimos. Qual é a diferença de uma pessoa covarde e fraca e de uma pessoa de alto valor, madura e espiritual? O covarde sempre se aliará à maioria, mesmo que o que eles estejam defendendo e dizendo esteja errado em comparação com a Bíblia Sagrada. E o pior é que o covarde e fraco espera que o de alto valor e maduro também se submeta a essas leis e regulamentos fúteis e demoníacos, na maioria das vezes. Uma pessoa de alto valor, madura e espiritual sempre examina e julga cada lei antes de decidir seguir, seja qual for o governo. No mundo de hoje, especialmente no Brasil, nós somos condicionados à mentalidade de que você não deve julgar, ou que você não deve fazer isso ou aquilo. A ONU decidiu que os governos devem obrigar as religiões a aceitarem o homossexualismo e o lesbianismo como normais, para acabar com o preconceito. No Brasil, o governo federal vai obrigar o ensino sobre vida sexual nas escolas para as nossas crianças, adolescentes e jovens. O Supremo Tribunal Federal estava aí vencendo por 4-0, já está para liberar o uso de maconha para essa geração fraca de crianças, adolescentes e jovens. Claro que existem interesses financeiros da grande indústria que trabalha por trás disso. Isso já está saindo do controle dos pais. Você é apenas um marionete, um rato de laboratório para os governos guiados pelo espírito do anticristo fazerem testes. 1 João 2,18 diz: filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Um cristão verdadeiro não se submete a todas as leis que criam. Devemos obedecer às leis, desde que não contrariem a palavra de Deus. O cristão deve obedecer apenas às leis que estejam alinhadas com a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus e com o seu alvo. Qual é o alvo do cristão? É ser semelhante a Jesus. Pergunte a você mesmo se você é do tipo de pessoa que tenta agradar a todo mundo e por isso nem olha para a Bíblia. Vai beber, vai agradar os amigos. Vai cantar e tocar música do mundo para agradar os parentes. Vai defender o aborto e a corrupção para agradar o governo. Vai amar o mundo para agradar a si mesmo. E o amor do Pai não estará em você. 1 João 2, 15, 16, o apóstolo João foi muito claro. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Mas se você pensa e age como um discípulo de Jesus, você age com base na verdade da palavra de Deus, vai aprender que o mundo não vai desapar ao seu redor por isso. O mundo não vai te amar, isso é verdade. Eu já vi homens morrerem de medo de suas esposas como se fossem rainhas tiranas e ditadoras cruéis, e eles terem medo de fazer a elas alguma correção quando elas estão erradas por causa de suas reações. Provérbios 15, 5 diz: o insensato despreza a instrução do seu pai, mas o que atende à repreensão consegue a prudência. Quinta coisa que te deixa fraco: desperdiçar a sua juventude. Provérbios 20, 29 diz: a glória do jovem é a sua força, e a beleza dos velhos são as cãs. A King James atualizada traduz: o esplendor dos jovens está na sua força, e a glória dos idosos dos seus cabelos brancos. Os 20 primeiros anos são os primeiros anos dourados. Os 30 primeiros anos são os segundos anos dourados. Aos 40 anos, né, os anos 40 são os terceiros anos dourados. E os anos 50 são os últimos anos dourados. Entre 20 e 30 anos, os 20 e 30 anos são anos para fazer três coisas. Construir, primeira, construir. Segunda, construir. Terceira, construir. Essa geração de adolescentes que não sabe ouvir não como resposta tem sido ensinada a viver em sexo livre, em namoros idiotas, que para nada servem, além de pecar, trazer gravidez indesejada
e abortos, como sempre acontece no Brasil. Da seguinte forma: primeiro, os pais aceitam o namoro de um menino de 15 anos e uma menina de 14 anos, um namoro idiota, mas as famílias acham que são modernos e a liberação sexual dos jovens. Segundo, o que acontece? A menina de 14 anos fica grávida. Terceiro, os pais da menina dizem que foi estupro. Quarto, porque aí o menino também não vai poder ser punido porque é menor de idade. A lei fútil permite o aborto. Quinto, eles abortam e matam um bebê inocente. Todos são assassinos de bebês e fizeram um sacrifício ao principado Moloch. Sexto, o erro foi o começo de um namoro idiota, porque não era um namoro para casamento, uma vez que não estavam preparados para isso. Imagine agora que educação sexual será ensinada por um governo de ideologia a favor do sexo livre, de menino com menina e menina com menina, o que gostar mais. O fazendeiro que planta uma semente, ele não exige que a semente dê seu fruto no dia seguinte, mas sabe que não é assim que funciona. Você precisa plantar sementes espirituais, emocionais e físicas para colher corretamente e ajudará você a crescer na vida como pessoa, na sociedade, como discípulo de Jesus. Mas aqui está a parte mais importante. Não espere colher esses frutos imediatamente. Apenas continue plantando e plantando sem parar. E antes que você perceba, terá plantado florestas e jardins que atraem o tipo certo de vidas, ou o tipo de vidas certas. Pessoas a quem Deus vai abençoar e tratar. Com plantar eu quero dizer se desafiar, se reinventar, ser uma pessoa melhor a cada dia e fazer aquilo que é o certo, o que é correto, o que é justo, o que hoje é raro. Isso não significa que você tenha que trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem descanso. Mas sempre tenha em mente que estes, os primeiros e segundos anos dourados, são os dias em que você mais tem força, mais energia e tem mais oportunidade de assumir maiores riscos. Use isso a seu favor, especialmente quando você ainda é jovem. Você pode sentir que está perdendo a cultura de ficar com várias pessoas e investir em si mesmo. Discipulado, você investe no caráter e no crescimento espiritual. A faculdade e cursos técnicos, você investe no seu futuro profissional. Você não pode não entender tudo isso agora, mas à medida em que você amadurece e envelhece, você vai entendendo. E agradecerá a Deus por não se distrair com coisas fúteis e namoros idiotas. Escute o que o homem mais sábio da terra tem a dizer sobre seus dias jovens, o rei Salomão. Você que é jovem, seja feliz enquanto é jovem e deixe o seu coração alegrar-se nos dias da sua juventude. Siga os caminhos do seu coração e o que os seus olhos veem, mas saiba que por todas essas coisas, Deus o trará julgamento. Eclesiastes 11:9. Sexta coisa que te deixa fraco, ter linguagem corporal fraca. 1 Coríntios 9:27 nós lemos: eu castigo o meu corpo, diz o apóstolo Paulo, como um atleta faz, tratando-o com dureza, treinando-o para fazer o que deve e não aquilo que ele deseja. De outro modo, eu temo que, depois de ter inscrito os outros para a corrida, eu mesmo seja considerado incapaz e me mandem ficar de lado. Você não pode ser escravo do seu corpo. Você tem que ser senhor, chefe, quem manda em seu corpo. Esse conceito é muito importante, pois com o corpo damos pistas não verbais, não faladas. A mulher que se veste com roupas transparentes, abertas demais, marcantes, transmite a ideia de serem vulgares, serem fáceis. Os homens que se vestem com roupas transparentes, abertas demais, marcantes, transmitem a ideia de serem vulgares, de serem fáceis. Quer dizer, uma coisa que o cristão não deveria adotar. Isso não é um dogma, é uma orientação. A mulher cristã ela deve se vestir com elegância, com forma elegante, mas com roupas que possam indicar que ela é de Jesus. Uma roupa que não seja sensual, provocativa. O homem cristão, igualmente, deve se vestir de forma elegante, mas com roupas que possam indicar que ele é de Jesus e não com roupas provocativas. Os gestos que você faz com os olhos, com as mãos, com o corpo, devem transmitir segurança, equilíbrio e espiritualidade. Quando falar, olhe nos olhos da pessoa sem encarar. Seja discreto, atencioso e não vulgar. O homem deve ter uma postura masculina, a mulher deve ter uma postura feminina. Os pais devem ensinar as meninas a se comportarem quando estiverem usando saias, e de preferência, especialmente as pequenas que ainda não têm controle, de preferência usando shortinhos. Se não sabem usar, que use calça comprida, que isso fica mais à vontade. Quer dizer, coisas simples devem ser adotadas quando nós falamos do corpo. O apóstolo Paulo nos orienta em 1 Timóteo 2:8-10. Assim eu quero que em toda parte os homens orem com mãos santas erguidas para Deus, livres do pecado, ira e rancor. E as mulheres sejam do mesmo modo calmas e sensatas nas atitudes e na maneira de vestir.
As mulheres cristãs devem ser notadas por sua bondade e virtude, e não pela maneira como arrumam o cabelo ou por causa das joias ou roupas extravagantes. Os pais devem ensinar os filhos como se comportarem desde pequenos. Piercings e tatuagens foram usados como símbolos sexuais e de alianças com deuses e deusas em cultos de orgias sexuais no passado, e não devem ser usados pelos cristãos. As tatuagens foram criadas no Antigo Egito, mais ou menos entre 4 e 2 mil anos antes de Cristo, também em relação a deuses egípcios e no culto aos mortos, ou no culto devido à morte dos seus entes queridos. Por isso, os verdadeiros cristãos não devem usar. Essa geração fraca que não aceita não como resposta acabou introduzindo piercing e tatuagem dentro da igreja, assim como tantas outras coisas de feitiçaria. Primeiro, em Levítico 19, 28, nós lemos: não façam cortes do corpo por causa dos mortos, nem tatuagens em vocês mesmos, eu sou o Senhor. Em 1 Coríntios 6, 19 e 20, nós lemos também, o apóstolo Paulo nos orienta: acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Então só faça no corpo aquilo que glorifica a Deus, que é o dono, se é que você é de fato, você nasceu de novo. Nem tatuagem nem piercing glorifica a Deus no corpo de um cristão, de uma cristã, mas são, na verdade, uma vergonha. A boca do cristão, do discípulo, deve ser como um prato bem farto, de modo a abençoar os ouvintes, já que suas palavras têm que ser temperadas com sal. Colossenses 4,6 nós lemos: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. E como é que funciona o sal na comida? Se você pôr sal de barro, imagina num prato de sopa você colocar 1 quilo de sal, ou não colocar sal nenhum. Não é? Então tem que ser temperada a palavra. E o último é ser preguiçoso, a última coisa que te faz fraco. Provérbios 13,4 diz assim: o preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. Provérbios 15,19 diz: o caminho do preguiçoso é como que cercado de espinhos, mas a vereda dos retos é plana. Provérbios 19:24 diz: o preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de levar a boca. Provérbios 20, versículo 4 diz: o preguiçoso não lavra por causa do inverno, pelo que na cega procura e nada encontra. Provérbios 21:25 diz: o preguiçoso morre desejando porque as suas mãos recusam trabalhar. Provérbios 26, 13 e versículos 13 ao 16 diz: o preguiçoso inventa as desculpas mais idiotas para não ir trabalhar. Pode haver um leão faminto nas ruas, diz ele. Por isso ele fica virando de um lado para o outro na cama, como uma porta que abre e fecha sem parar. E ele está sempre tão cansado que tem até preguiça de comer. Apesar de todos esses defeitos, ele se considera o homem mais sábio e inteligente deste mundo. Não tenha dúvidas, ser preguiçoso é ser improdutivo com o seu tempo e com sua vida. A palavra preguiçoso em hebraico é atzeli. É o que tem preguiça, indolente, desanimado. É aquele que não trabalha, não estuda. É o que faz as coisas bem devagar e sem empenho e sem esforço. Provérbios 6:9 diz: ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Então aí, diante disso, nós temos que perguntar: a que horas você vai para a cama dormir? 3 da madrugada? A que horas você levanta? 10, 11, meio-dia? O que você faz quando volta do trabalho? Como é o seu dia estruturado? Como você administra o dia, o que faz no dia? Como você encaixa a oração, o jejum, a leitura da Bíblia e estar no discipulado em seu horário da semana? Essas são algumas das perguntas principais que você precisa responder e levar a sério. Muita gente, para as coisas de Deus, de fato, para as coisas de Deus, ele merece o nome de preguiçoso na sua obra. Não pense nelas como uma tarefa secundária, que você pode pensar quando tiver tempo livre, e nunca terá tempo livre para as coisas de Deus, porque Deus não aceita o resto de ninguém. Você assiste a sua novela diária, os jogos de futebol, as séries da Netflix, da Disney e outras, e não vai ao discipulado, não ora, não vem ao culto, ou só vai quando tem vontade, jejum, já virou até contra. A preguiça é o maior inimigo desta geração, que a cada dia fica mais fraca e que está tendo a mente manipulada pelo espírito do anticristo. Se você permitir, a preguiça se infiltrará lentamente em você sem que você perceba, devorando e impedindo você de avançar com sua vida material, emocional e espiritual, de maneira produtiva e eficaz. A preguiça só tem chances de vencer contra pessoas fracas. Quanto mais fraco, mais preguiçoso será. Porque uma pessoa de alto valor, madura espiritual, como um discípulo de Jesus tem que ser,
rapidamente aprende a detectar e a corrigir a preguiça em qualquer área de sua vida. Esteja sempre consciente da preguiça, especialmente a preguiça espiritual, e a combata de modo eficaz mesmo. E rapidamente. A fraqueza é a virtude dessa geração que está sendo moldada por homens malignos com suas ideologias a serviço do espírito anticristo, e inspirados pelos principados e potestades, pelos dominadores deste mundo tenebroso e pelas forças espirituais da maldade. A força, o dom de Deus, virtude, a maior virtude que Deus trabalha naqueles que o buscam. Busque a força que vem de Deus em cada oportunidade. E lembre-se que Deus é a sua maior força. Efésios 6,10 diz: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Efésios 6,10 na Bíblia da linguagem de hoje diz: Para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. A Bíblia Viva já traduz: Por último, quero recordar-lhes que a força de vocês deve vir do imenso poder do Senhor dentro de vocês. Então, as 7 coisas que te deixam fraco. Falhar em aceitar a sua responsabilidade, primeiro. 2. Zombar dos outros. 3. Fugir do fracasso. 4. Ser submisso às leis fúteis. 5. Desperdiçar a sua juventude. 6. Ter linguagem corporal fraca. E 7. Ser preguiçoso. Então, que Deus possa ter abençoado você. Não pode, talvez muitos não se agradem da mensagem, mas a palavra do Senhor está aí. O que tem feito dessa geração fraca, e muitas pessoas estão embarcando nisso. Aproveitar a juventude não quer dizer desgraçá-la com obras da carne, com vícios e drogas, mas fazer aquilo que é certo, aquilo que é o correto, aquilo que vai fazer com que você seja útil na obra do Senhor, uma bênção para todos. Se você gostou, deixe aí o seu like, os seus comentários, que Deus esteja abençoando a sua vida e compartilhe isso com outras pessoas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.